Bom dia. Hoje a gente vai falar das vozes verbais, o sujeito e o agente. Então vamos lá. O modo como o sujeito gramatical se relaciona com o verbo na oração caracteriza-se o que a gramática normativa chama de voz. As vozes verbais também marcam o sentido do texto. O livro que conta a história do Jornal Nacional, programa da Rede Globo de televisão, traz um capítulo chamado A Cobertura Nacional em Anos de Chumbo. Relembra os acontecimentos posteriores à decretação do ato institucional número 5, que era chamado como AI-5, de dezembro de 1968, quando o país vivia uma pressão do regime militar. Um dos episódios destacados no capítulo é o da censura, a divulgação de notícias sobre a morte do guerrilheiro Carlos Lamarca. Leia. Então vamos ver aqui o texto. A morte de Lamarca. Em 17 de setembro de 1971, o líder revolucionário Carlos Lamarca foi morto na Bahia e os militares proibiram a divulgação da notícia, só liberada depois de muita negociação com o primeiro exército, intermediada pelo chefe de reportagem Aníbal Ribeiro. Mas no Jornal Nacional daquele dia não foi possível dar detalhes sobre a morte do guerrilheiro. Na manhã seguinte, Armando Nogueira e Alice Maria decidiram que a Globo cobriria o assunto e enviaram para Salvador o repórter Amaury Monteiro e o cinegrafista Sabá. Como Lamarca fora morto no interior do estado, seu cadáver só chegaria ao Instituto Médico Legal da capital baiana naquele dia. Sabá conseguiu registrar em sua câmara muda uma Bell Ed Howell toda a autópsia de Carlos Lamarca, mas o filme não pôde ser exibido. Enviado para o Rio por avião, por intermédio de um comissário de bordo, o material foi confiscado pela censura na sala de montagem da TV Globo. O repórter e cinegrafista não desistiram. Na casa do legista responsável pela autópsia, conseguiram que o médico, a partir de um mapa do corpo de Lamarca, descrevesse em detalhes o laudo cadavérico. As explicações foram registradas com a câmara sonora. Resultado do exame. O guerrilheiro tinha sido executado, levado vários tiros, em sua maioria pelas costas. Não fora uma morte em combate, como dizia a versão oficial. Como a informação comprometia o exército, mais uma vez as imagens não puderam ser exibidas. O Jornal Nacional não deixou de divulgar, porém, as informações obtidas com o médico legista, o que irritou os militares. No dia 21 de setembro, Roberto Marinho recebeu um oficial da Central de Inteligência do Exército, advertindo que a notícia tinha sido transmitida de uma forma que contrariava os objetivos pretendidos pelos órgãos de segurança. Cid Moreira, segundo o documento, teria lido as informações com a de deboche, apresentando Lamarca como um mártir, vítima da brutalidade de seus algozes do exército.
No primeiro parágrafo do texto, encontramos o líder revolucionário Carlos Lamarca foi morto na Bahia e os militares proibiram a divulgação da notícia. No primeiro caso, o sujeito não age, sofre ação verbal. No segundo, ele é agente. Porque quando é que nós sabemos disso? Quando diz Carlos Lamarca foi morto na Bahia. Quem é o sujeito dessa oração em Carlos Lamarca? Você viu que ele não praticou ação, ele sofreu, ele foi morto. O sujeito aí não age, sofre ação verbal. No segundo, quando diz o seguinte, os militares proibiram a divulgação, quem proibiram as divulgações? No caso aí, a divulgação foi proibida pelos militares. Os militares aí praticaram a ação. Então, esse aí, o agente, o sujeito, ele age, ele é agente. Verifica a relação entre os verbos destacados e seus respectivos sujeitos gramaticais. Os sujeitos são agentes das ações verbais. Então, neste caso, nós vimos, no primeiro caso, o sujeito não é agente e no segundo caso, o sujeito é agente. Número 2. Explique que diferença faz para o sentido do texto o emprego das duas diferentes vozes verbais neste enunciado. Resposta: a voz ativa do verbo indica que os militares foram agentes do processo até da ação de matar Lamarca. A voz passiva para o sujeito, o líder revolucionário Lamarca, indica que alguém o matou. Então aí vocês viram que a gente pensa que até a gramática se faz política. Neste caso aí, nós vimos que foi uma forma deles denunciar. 3. No texto em análise, Lamarca vem sempre marcado como sujeito gramatical paciente. Lamarca fora morto no interior do estado. O guerrilheiro tinha sido executado. Que sentido o sujeito paciente cria no texto? O sentido criado é de que Lamarca foi assassinado. Que diferença de sentido ocorreria se o sujeito gramatical fosse agente? Lamarca morreu. O sujeito agente marcaria uma morte natural, sem ação militar. A gramática normativa estabelece que, quando o sujeito é agente, o verbo está na voz ativa. Quando o sujeito é paciente, o verbo está na voz passiva. Quando o sujeito gramatical não é agente, o agente pode aparecer como outro constituinte da oração, o agente da passiva, que é sempre proporcionado. 4. Identifique no texto outros exemplos de sujeitos gramatical, paciente e o sentido criado por eles. O filme não pode ser exibido. As explicações foram registradas com uma câmera sonora. A notícia tinha sido transmitida de uma forma que contrariava os objetivos pretendidos pelos órgãos de segurança. O sujeito paciente dá a entender que o filme foi censurado. Então, vocês viram que é uma intenção. Eles usaram essa forma passiva para mostrar que o Carlos foi uma vítima dos militares. Então, ele morreu passivamente. Então, ele usou o verbo nessa forma, já de propósito. Então, esse sujeito paciente dá a entender que o filme foi censurado. Letra B. Uma oração em que o sujeito gramatical seja paciente e após o verbo venha explicitado o agente da passiva. O material foi confiscado pela censura.
Então, nós vimos aí, o material aí é o sujeito paciente, porque esse sujeito aí, ele não pratica ação, ele sofre, foi confiscado aí a ação, mas quem foi que confiscou esse material? A censura. Então, a censura foi quem praticou a ação, portanto, a gente chama isso aí agente da passiva, que é aquele que faz ação. Ele pratica ação contra o sujeito, que no caso o sujeito aí é material. Voz, assim, bom, gente, vocês entenderam aí o que é voz passiva, o que é voz ativa e o que é agente da passiva. Voz ativa é quando o sujeito pratica ação. Voz passiva é quando o sujeito sofre ação. E agente da passiva é um termo da oração que indica que praticou ação contra o sujeito passivo. Nem sempre ele aparece, às vezes aparece e às vezes não. Olha aí, quando diz assim, ó, o filme não pôde ser exibido. Neste caso aí, o verbo está na voz passiva porque o filme não pode ser exibido. Mas ele não tem um agente aí da passiva. Aí ninguém diz por quê. Agora, quando eu digo assim, as explicações foram registradas com uma câmera. Também aí não. Agora, quando diz o seguinte, o material foi confiscado pela censura, nós vimos que tem aí o sujeito, que é o material. Esse sujeito ele não pratica ação, ele sofre, que ele foi confiscado. Mas tem o agente, quem foi que confiscou esse material aí? Nós estamos vendo o agente aí. Foi a censura. Portanto, esse agente aí nós chamamos de agente da passiva, porque o verbo está na voz passiva. E por que o verbo está na voz passiva? Porque o sujeito é paciente, ele não pratica ação, e o sujeito aí é material. Quando eu digo Carlos Lamarca foi morto pelos militares, aí qual é o sujeito da oração? Carlos Lamarca. Ele praticou a ação ou ele sofreu? Ele sofreu, então ele é um sujeito paciente. Mas quem foi que o matou? Os militares. Os militares fizeram alguma coisa e mataram Carlos Lamarca. Então aí esses militares são agentes. Por que eles são agentes? Porque eles agem. Porque eles agem. Então aí nós chamamos de agente da passiva. Por que é agente da passiva? Porque o verbo está na voz passiva. Bom, gente, então é isso aí. Nós vimos o que é verbo, as vozes verbais, o que é voz ativa, o que é voz passiva. Agora nós vamos ver, esse assunto é de ontem, só para dar uma revisada. Os verbos impessoais. Segundo a gramática normativa, quando o verbo haver significa existir, acontecer, ocorrer ou indica tempo, ela é impessoal. Isto, a oração não tem sujeito. Há algum médico na plateia? Aí no sentido de existir. Então, esse verbo aí é um verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Houve surpresa na plateia. No caso aí, esse verbo aí está no sentido de acontecer. Acontece surpresa na plateia. Houve conversa da plateia. Quer dizer, aí no caso ocorre. Há um minuto, a peça foi interrompida. Na linguagem coloquial faz um minuto. Neste caso aí nós vimos, há um minuto está indicando um tempo decorrido. Algum médico, surpresa, conversas, funciona nestes casos como componentes, que é os objetos diretos do verbo. Então, que algum médico, surpresa, conversa, todos eles funcionam como objetos diretos do verbo. Aí, que é o verbo haver. Se na oração não há sujeito, o verbo fica invariável, mesmo que o complemento esteja no plural.
Há médicos na plateia, houve conversas na plateia. Há 2 minutos a peça foi interrompida, faz 2 minutos. Também são impessoais os verbos que indicam fenômenos naturais, como choveu ontem, nevou nos estados do sul do Brasil e ventou muito, que são aí, a gente chama isso de fenômeno da natureza. Então, vocês viram aí o que é verbos impessoais, que é aqueles que não têm sujeito e tem esses casos aí. Quando eles são impessoais, eles não variam, ficam sempre no plural, no singular. Dessa forma que vocês estão vendo aí. Bom, gente, nós estamos terminando a aula por aqui. Tenham todos um bom dia.